Em Solo Leveling Ragnarok, aparece essa ideia dos domadores ou druidas, que basicamente são caçadores capazes de se comunicar, controlar e lutar ao lado de animais e bestas mágicas. Vale lembrar que bestas mágicas que saem de portais geralmente não podem ser domadas, porque possuem um cristal em seus corpos que as faz atacar e matar qualquer humano que apareça na sua frente. Eles não criam criaturas do nada, não invocam de outra dimensão e não animam mortos, trabalham com seres que já existem. Então o estilo deles é muito mais de parceria do que de chamar um exército. Por isso o nome druida faz bastante sentido nesse contexto, mas essa habilidade provavelmente os classificaria como mago, assim como habilidades de invocação e necromancia. Mas antes, vamos entender o que é um druida e o que é domador de forma geral. Um druida é uma pessoa com habilidades mágicas relacionadas à natureza e aos animais, que podem incluir desde controle de plantas até transformações bestiais. É comum a ideia de druidas chamarem animais para lutar ao seu lado como companheiros ou se comunicarem com a natureza, incluindo plantas e animais. Já o domador é mais específico. Envolve domar e comandar criaturas. Em Solo Leveling Ragnarok, o termo é usado para despertados com a habilidade de controlar animais. Provavelmente também poderia ser usado de forma mais ampla, para despertados com habilidades de transformação bestial, controle de plantas e comunicação ou invocação ligada à natureza. Vou falar das prováveis vantagens e desvantagens dos domadores com base em fatos já explicados dentro da obra e em pontos que são bastante óbvios. Não vou separar em categorias formais, porque a obra classificou apenas domadores como druidas. Agora vamos abordar alguns pontos. Classes que utilizam outras criaturas para lutar em seu lugar em Solo Leveling Ragnarok costumam ser desvalorizadas por alguns motivos. Um invocador muito dificilmente terá habilidades próprias para se beneficiar diretamente em combate e provavelmente vai gastar quase toda a sua mana para invocar criaturas mais fracas do que ele. No caso dos druidas domadores, o problema pode ser ainda mais grave, porque, se estiverem controlando apenas animais comuns, a força deles será equivalente à de animais normais. Ele pode encontrar e domar um animal que seja despertado, mas a chance de alguém se tornar despertado é de 0,1%, então seria extremamente difícil encontrar uma criatura despertada. E, mesmo que encontre ou compre, já que com certeza seriam vendidos no mercado negro por muito dinheiro, caso a criatura morra, surge o mesmo problema para substituí-la, e provavelmente seria difícil de domar ou muito caro mantê-las. Quanto maior número de criaturas, maior o custo para mantê-las. Já seriam animais ou monstros com necessidades biológicas como comer, beber e dormir, além de serem suscetíveis a doenças e sérios problemas de saúde. Caso a criatura morra, surge o mesmo problema para substituí-la. Por outro lado, a vantagem estaria na quantidade de mana gasta e na capacidade de transformar inimigos em aliados. Também poderiam ter certo grau de controle mental, mas não algo que tire completamente o livre-arbítrio, e sim algo mais como seguir os comandos de um alfa ou de uma rainha. O fato de não fazer extremos como invocar criaturas de outras dimensões faz com que o consumo de mana seja menor. Isso permitiria controlar mais criaturas com menos desgaste, com a possibilidade de domar criaturas mais poderosas que o próprio domador, desde que sejam fáceis de domesticar. Por exemplo, um despertado Rank D poderia domar um gato ou cachorro Rank C. Animais costumam ser menos inteligentes que humanos, o que torna o controle mais fácil do que o de outras criaturas como goblins e orcs. Um domador provavelmente teria habilidades de fortalecimento, aumentando em 20% a 30%, talvez no máximo 50%, o poder das criaturas domadas, além de habilidades de vínculo que facilitariam a comunicação entre domador e criatura. Além disso, ele aproveitaria as habilidades naturais delas, como olfato, audição, garras e presas. Quanto maior o rank do despertado, mais poderosas provavelmente seriam essas habilidades. Não sabemos exatamente quais habilidades cada rank teria nem do que seriam capazes, mas podemos teorizar como seria cada nível entre baixo, médio e alto. Em qualquer um deles, ele poderia domar um certo número de criaturas até alcançar 50% a 80% do seu poder baseado domador considerando o controle forçado. A configuração provavelmente não importa dentro de um número limite, mas como falei, caso fosse algo forçado como controle mental e não uma domesticação, dá para domesticar algo mais forte e poderoso do que o próprio domador.
Mas não dá para simplesmente controlar algo mais forte e poderoso do que o próprio domador, isso é algo bem óbvio. No caso domesticação o limite estaria enquanto criaturas você pode manter em vínculos. Mas ainda poderia treinar e domesticar outras criaturas fora controle ou sem um vínculo normalmente. No caso de controle mental forçado sempre exigiria um vínculo e seria mais limitado. Rank baixo. IAC teria apenas a capacidade de domar criaturas animais e um grau razoável de comunicação com elas, já que precisa ser capaz de comandá-las. Nesse ponto, as criaturas não poderiam ser domadas de maneira forçada, a habilidade do domador apenas facilitaria a domesticação comum. Rank médio, B e A partir daqui, ele já teria acesso a habilidades de vínculo e até certo nível de telepatia com as criaturas domadas, podendo sentir o que elas sentem e ver o que elas veem. Também teria acesso a habilidades de fortalecimento mais eficazes, um certo grau de controle mental podendo controlar entre 7 até 12 criaturas, dependendo do nível delas pode variar de mais ou menos. Rank alto, S nacional nesse nível, suas habilidades de domação poderiam funcionar quase como uma lavagem cerebral, transformando criaturas em aliados. Provavelmente teria um efeito em área que afetaria até mesmo monstros com cristais de mana. Suas habilidades de vínculo permitiriam compartilhar a própria mana com as criaturas domadas, aumentando muito o poder de ataque delas. Caso haja dúvida sobre os cristais de mana que fazem os monstros atacarem humanos, estou considerando que, se o domador for de alto nível, suas habilidades simplesmente sobreporiam os comandos de cristais de nível inferior ao seu rank, podendo controlar entre 13 até 23 criaturas, dependendo do nível delas pode variar de mais ou menos. Em solo level em Ragnarok, domadores são vistos de forma semelhante aos invocadores e acabam sendo desprezados do mesmo jeito, assim como os necromantes. O único que de fato valorizado é para encontrar criminosos despertados chamados vilões, graças ao sentido aprimorado dos animais e bestas mágicas. Eles não aparecem diretamente na obra, mas são mencionados. Sung Suru chegou a ser confundido com um domador por andar com um lobo, um dragão bebê e uma abelha rainha humanoide, mas faria mais sentido confundirem ele com um invocador do que com um druida domador, já que ele literalmente os tira da própria sombra, que funciona como um portal. A classe existe e é explicada, mas não é mostrada diretamente. Se você gostou desse vídeo e curte esse tipo de conteúdo, deixe o like para apoiar o canal. Compartilha com quem também gosta desse assunto, isso ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos assim.